Nesse vídeo, vamos dar uma olhada em como está a situação da Sabesp em relação à crise hídrica vivida pelo país. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda dessa ação e de nenhuma outra, é apenas um vídeo educacional. A Sabesp é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ela atende 375 dos 645 municípios. É considerada uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida. São 28,6 milhões de pessoas recebendo água encanada e 24,9 milhões com coleta de esgoto, e é responsável por cerca de 30% do investimento em saneamento básico feito no Brasil. Quando a gente olha uma manchete de reportagem dizendo que o sistema Cantareira entra em estado de alerta, em que o armazenamento é de 39,7%, que é um volume menor do que pré-crise hídrica que aconteceu em 2014, nós ficamos bastante preocupados. Mas a Sabesp não ficou parada desde 2014. Ela procurou fazer investimentos para diminuir as chances de uma nova crise hídrica no futuro. Olhando para a quantidade de água que pode ser armazenada nos reservatórios para abastecer a população de São Paulo, nós vemos que no ano de 2013 havia capacidade para armazenar 1,8 bilhão de metros cúbicos. Já em 2021, essa capacidade subiu para 1,9 bilhão, em que o sistema do Alto Tietê aumentou seu volume de armazenamento em aproximadamente 39 milhões de metros cúbicos, e foi criado o reservatório São Lourenço, com capacidade para armazenar 88 milhões de metros cúbicos. Olhando para o crescimento total, vemos que subiu apenas 6,99%, mas o que devemos realmente considerar foram as obras realizadas para levar mais água para esses reservatórios, através de captação de água de rios ou até mesmo outros reservatórios. Aqui a gente olha a produção média de água em metros cúbicos por segundo. Essa produção significa o volume de água que pode ser retirado da represa a cada segundo. Não tem nada a ver com produzir água. Enfim, a somatória de todas essas porcentagens tem que dar 100%, que representa todos os reservatórios da Sabesp para São Paulo. Perceba que até 2013, antes da crise hídrica, o sistema Cantareira era responsável por provisionar 48% da água utilizada. Durante a crise, essa porcentagem caiu para 38% e chegou a 27%. Hoje, em 2021, está em 36%. Com essa crise hídrica, a Sabesp percebeu que era muito dependente do sistema Cantareira. Só ele abastecia aproximadamente 9 milhões de pessoas. Sendo assim, ela começou a melhorar a captação dos outros sistemas para ficar cada vez menos dependente do Cantareira, que hoje abastece 7 milhões de pessoas. Perceba que o sistema do Alto Tietê foi um dos mais melhorados para diversificar os reservatórios de água, saindo de 16% em 2010, ficando com 23% no auge da crise hídrica e agora em 2021 ficando próximo dos 21%. O sistema do Alto Tietê é composto por 5 reservatórios, que são Taiaçupeba, Jundiaí, Biritiba, Ponte Nova e Paraitinga, sendo que todos eles são interligados. Então, quando um deles precisa de água, é possível transferir entre os reservatórios. Esse sistema é o segundo maior, podendo armazenar até 560 milhões de metros cúbicos d'água, ficando atrás apenas do sistema Cantareira, que pode armazenar 982 milhões de metros cúbicos. Agora, olhando para o sistema Cantareira, nós vemos que ele é composto por 4 reservatórios, que são Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibaia. Como podemos ver nessa imagem, esses reservatórios são interligados. Eles mandam água para a represa Paiva Castro, que é bombeada para a represa Águas Claras. Essas duas represas nem aparecem no mapa, por elas serem pequenas quando comparadas às outras, mas elas ainda estão localizadas aqui. Aqui diz que o sistema Cantareira armazena 973,9 bilhões de litros, que é o mesmo que 973,9 milhões de metros cúbicos. Em outras partes do site da Sabesp, eles afirmam que esse sistema consegue armazenar 982 milhões de metros cúbicos. Então fica difícil saber o volume exato. Uma das obras feitas pela Sabesp, que custou 555 milhões de reais, sendo concluída em 2018, foi a ligação entre os reservatórios Atibainha e Jaguari e Garatá. Veja que essa represa Jaguari pertence à bacia do Paraíba do Sul, enquanto a Atibainha pertence à bacia do sistema Cantareira. Para fazer a ligação entre elas, foi necessário instalar 13,2 km de adutoras e construir mais 6,4 km de túnel.
Veja que para a água ir da represa Jaguari para Atibainha, ela precisa subir uma altura considerável, subindo mais de 160 metros, sendo necessário um sistema de bombas bem robusto para lançar água a essa distância e a essa altura. Nessa obra, a água pode ser bombeada para os dois sentidos. Qualquer um dos dois reservatórios que estiver precisando poderá receber água. Essa foi uma obra realizada devido à crise hídrica de 2015. Aqui a gente olha as obras que foram realizadas e as que serão realizadas para aumentar o abastecimento de água nos reservatórios. Veja que as ações executadas em 2015 foram a ampliação da reversão do Rio Guaratuba para a represa Ponte Nova e a reversão do Rio Guaió para a represa Taiaçupeba, com o objetivo de recuperar o volume de reservação e garantir o manancial do Alto Tietê. Veja que a Sabesp está tendo que ir cada vez mais longe à procura de mais água para abastecer os reservatórios, porque a população cresce cada vez mais. Ela também aumentou a capacidade da ETA-ABV, que significa Estação de Tratamento de Água do Alto Boa Vista, com o objetivo de transferir água do Guarapiranga para a área do Cantareira, via sistema adutor. Isso aumentou o abastecimento de água no reservatório da Cantareira. Também houve interligação do Rio Pequeno, Rio Grande e Taiaçupeba, com o objetivo de recuperar o volume de reservação e garantir o manancial do Alto Tietê, além de transferir água para a área do Cantareira. Também ocorreu a ampliação da transferência Taquacetuba-Guarapiranga, com o objetivo de garantir o manancial do Guarapiranga e transferir água para a área do Cantareira. Olhando para as ações executadas em 2018, veja que ocorreu a interligação Jaguari-Atibainha, com o objetivo de recuperar o volume de reservação e garantir o manancial do sistema Cantareira. Essa obra foi a que vimos anteriormente. Ainda em 2018, a Sabesp inaugurou o Sistema Produtor São Lourenço, que produz até 6,4 metros cúbicos por segundo para a região oeste da RMSP, que significa Região Metropolitana de São Paulo. E a ação prevista para 2022 é a reversão do rio Itapanhaú para a represa Biritiba, parte do sistema Alto Tietê, com o objetivo de recuperar o volume de reservação e garantir o manancial do Alto Tietê. Somando a vazão de todas essas obras, teremos um aumento de 20 metros cúbicos por segundo chegando aos reservatórios que abastecem São Paulo. Então, concluindo o que vimos aqui, a gente percebe que a Sabesp está buscando captar água de diversos rios e direcioná-las para seus reservatórios, e ela terá que ir cada vez mais longe em busca de água. Outra técnica que a Sabesp adota para reduzir a perda de água é através da redução das pressões de água na rede de distribuição. Veja que durante o pico de consumo é desligada a válvula redutora de pressão. Assim, a água é distribuída com pressão máxima. Isso aumenta as perdas porque faz mais água sair pelas rachaduras, como é demonstrado nessas gotas. Agora, durante os horários que o consumo é baixo, a Sabesp liga essa válvula redutora de pressão e isso diminui a velocidade da água nos canos, e assim sai menos quantidade pelas fissuras existentes. Acaba sendo uma maneira eficaz de diminuir a perda d'água, sendo que esse método é recomendado pela Comissão Europeia e já é praticada rotineiramente pelas companhias de saneamento, sendo que em São Paulo essa prática ocorre desde a década de 90. Agora, olhando para a evolução do sistema de abastecimento de São Paulo, nós vemos que de 2013 até 2021 houve significativas melhoras, começando pelos mananciais outorga, que seria a permissão para utilizar os volumes de água por segundo. Veja que em 2013 era possível utilizar 68,9 metros cúbicos por segundo. Agora em 2021 já pode utilizar 80,3. A capacidade máxima de armazenamento também aumentou, de 1,8 bilhão para 1,9 bilhão de metros cúbicos d'água, ou de 1.816 para 1.945 hectômetros cúbicos. O que também aumentou foi o volume que pode ser transferido entre os mananciais, saindo de 10,2 para 26,8 metros cúbicos por segundo. Isso possibilita a Sabesp alocar água nos locais de maior necessidade. Olhando para a produção e distribuição, vemos que a população urbana na área de atuação saiu de 20,1 para 21,1 milhões, dando aumento de 1 milhão de pessoas. A capacidade total de tratamento de água saiu de 73,4 para 81,7 metros cúbicos por segundo.
Os sistemas produtores, que seriam as barragens, foi de 8 para 10. Olhando para a produção média mensal, ela caiu de 69,1 para 62,2, e isso é bom, porque mostra que a população está utilizando menos água. Olhando para o consumo médio residencial, a gente vê que ele também diminuiu, saindo de 12,9 para 11,9, mostrando que a crise hídrica que ocorreu entre 2014 e 2015 fez a população adquirir hábitos para economizar água. Agora, olhando para a transferência de água tratada entre os sistemas, ela aumentou consideravelmente, saindo de até 3 e chegando até 12 metros cúbicos por segundo. Veja também nessa imagem aqui do canto que o consumo per capita na região metropolitana de São Paulo caiu de 169 litros por habitante por dia em 2013 para 129 em 2016. Olhando para o volume útil médio dos reservatórios no mês de agosto de 2013 até 2021, nós vemos que eles tinham 60,75% em 2013. Durante 2014 e 2015, que foi a época da crise hídrica, essa porcentagem de volume chegou em 11,12%. Mas logo em 2016, o nível dos reservatórios já estava em 50,88% e desde então permanece em níveis elevados. Porém, se a gente olhar a partir de 2019, dá para perceber um ritmo de queda no volume útil dos reservatórios que abastecem São Paulo. Agora, até quando vai essa queda, aí já não dá para dizer. Agora, olhando especificamente para o Cantareira, podemos ver como foi a situação do volume útil ao longo dos anos. Perceba que em 31 de agosto de 2013, o volume útil era de 47,3%. Exatamente um ano depois, seu volume útil era de menos 7,6%. Mas por que esse menos? Veja bem, se a gente olhar nessa imagem, nós vemos que tem um volume útil com 982 milhões de metros cúbicos e tem o volume reserva técnica RT com 287,5 milhões de metros cúbicos. Toda vez que o nível do reservatório abaixa até alcançar a linha azul, o volume útil é zerado. E para utilizar esse volume em cinza, a Sabesp precisa acionar bombas para tirar a água da represa, sendo representado pelo sinal de menos. Aqui, quando a água no volume útil, ela já sai sozinha. Agora, voltando a analisar o nível do Cantareira ao longo do tempo, veja que em agosto de 2018 ele estava com 37%, e em 2019 estava com 50,3%. E agora, em agosto de 2021, ele está com 37,1%. Vale ressaltar que agora há diversas obras que conseguem direcionar mais água para o sistema Cantareira, fato que não acontecia lá em 2013. Então, mesmo com uma porcentagem menor que de 2013, hoje o Cantareira abastece menos pessoas e tem uma eficiência maior. Agora, olhando para um dos motivos que podem influenciar a diminuição de chuvas na região sudeste e centro-oeste, seria o desmatamento na Amazônia. É claro que esse não é o único motivo, mas é uma situação bem interessante de ser analisada. Veja no ano de 1985 o tamanho da floresta amazônica em verde escuro, e a parte em amarelo representa as pastagens. Agora, olhando para 2017, veja que a parte que está em amarelo foi penetrando na floresta. E através de uma análise superficial é possível perceber que o clima é muito mais fresco no meio da floresta do que no meio do pasto. Então existe mais água condensada no meio da mata. Sendo assim, quando os ventos que sopram do Oceano Atlântico passam pela floresta amazônica e se chocam com a Cordilheira dos Andes, eles acabam voltando e vão para a região sudeste e centro-oeste. Então, quanto mais floresta nessa região, mais úmido será o ar e, consequentemente, mais água vai vir para essa região do país. É claro que isso é só um dos inúmeros fatores que podem diminuir a incidência de chuvas na região sudeste e centro-oeste do país. Agora, fazendo uma breve comparação entre o nível médio dos reservatórios e a cotação da ação SB-SP3, percebemos que lá em 2013, quando o volume útil dos reservatórios estava em condição comum, a cotação da ação estava em R$ 19,62. Olhando para o volume útil dos reservatórios em 2014, vemos que em agosto eles ficaram com 14,1% da sua capacidade, mas a cotação da ação não caiu drasticamente, ficando em R$ 18,61. Agora em 2015, que foi o auge da crise hídrica, a ação despencou, chegando em R$ 11,53.
Mas o nível dos reservatórios não diminuiu muito quando comparado ao ano anterior, saindo dos 14,1% e chegando aos 11,12%. Agora, olhando um ano depois, já em 2016, veja que o volume útil ficou em 50,88%, enquanto a cotação da ação subiu consideravelmente, passando dos R$ 26,22. A partir daí, a ação foi subindo aos poucos, mas em 2018 ela caiu de novo, chegando próxima dos R$ 21,53. Se formos olhar no gráfico, dá para ver que o volume útil dos reservatórios estava em nível de atenção. Em 2019, o volume útil ficou em 71,74% e a cotação também disparou, alcançando os R$ 49,85. Em 2020, houve eventos adversos, ficando difícil comparar com o nível dos reservatórios. Mas em 2021, com uma possível crise hídrica vindo e o volume útil dos reservatórios em estado de atenção, ficando próximo dos 45,24%, a cotação da ação vem caindo, já estando mais baixa do que os R$ 36,66. Olhando para alguns resultados da Sabesp ao longo dos anos, a gente vê que a receita líquida foi subindo. De 2013 para 2014, ela deu uma leve recuada devido à crise hídrica, mas em 2015, no auge da crise, ela subiu em relação a 2014, e depois disso só aumentou, voltando a diminuir em 2020. Olhando para o lucro líquido, a gente vê que ele não é tão constante quanto a receita, mas nos últimos anos, a Sabesp não deu prejuízo. Veja que ocorreu uma queda nos lucros durante a crise hídrica em 2014 e 2015, mas depois voltou a ficar em altos patamares, voltando a cair consideravelmente em 2020. Olhando para a dívida total, nós vemos que ela também vem subindo, mas isso é devido aos investimentos que a empresa está fazendo. A única exceção foi em 2020, que a dívida subiu porque a empresa precisou emitir debêntures porque estava precisando de capital. E olhando o patrimônio líquido, a gente vê que ele sempre subiu mesmo nos eventos mais adversos, que foi em 2014, 2015 e 2020. Na política de dividendos da Sabesp, a gente vê que ela sempre teve um payout de 27,9%. Isso gera um dividend yield menor que 4%. Somente em 2016 que chegou a 4,2%. E o máximo de dividendos distribuídos por ação foi de R$ 1,40 em 2019. Dá para perceber que essa companhia nunca foi de distribuir grande parte do seu lucro aos acionistas. Fazendo uma comparação superficial do comportamento da Sanepar e da Sabesp em relação à crise hídrica, a gente vê que a Companhia de Saneamento Básico do Paraná já está adotando rodízio em Curitiba e região metropolitana, isso com o volume útil dos reservatórios em 50,94%. Agora, na região metropolitana de São Paulo, o volume útil está próximo dos 42%, e a Sabesp não falou a respeito de fazer rodízio. Ela começou um rodízio na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Ela afirma que a vazão dos mananciais não é suficiente para manter a cidade abastecida em sua totalidade, e o sistema de rodízio será realizado em 4 blocos para revezamentos. Dessa forma, cada bloco ficará um dia sem água e 3 dias com água. Agora, comparando a região metropolitana de Curitiba com a região metropolitana de São Paulo, a gente vê que a Sanepar está adotando medidas mais rígidas para evitar uma possível falta de água. É claro que são cidades diferentes e quantidade de pessoas atendidas diferentes, mas dá para ver que a Sanepar está sendo mais cautelosa. Vamos dar uma breve analisada em pontos do novo marco legal do saneamento que podem influenciar o futuro da Sabesp. Essa nova lei acaba com os chamados contratos de programas, que são firmados sem licitação entre municípios e empresas estaduais de saneamento. Atualmente, esses acordos são firmados com regras de prestação de tarifação, mas não há concorrência. Com o novo marco legal, abre-se espaço para os contratos de concessão e torna obrigatória a abertura de licitação. Então, isso permite a concorrência entre prestadores de serviço público e privado. Mas tem um porém: os contratos de programas que já estão em vigor serão mantidos. No entanto, os contratos que não possuírem metas de universalização e prazos terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão. Se isso ocorrer, esses contratos poderão ser prorrogados por 30 anos. A lei do novo marco legal do saneamento, que o link está na descrição,
Também diz que as metas de universalização devem garantir 99% da população recebendo água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Olhando para a situação da Sabesp, a gente vê que ela tem 10,2 milhões de ligações de água e 8,6 milhões de ligações de esgoto. A cobertura de fornecimento de água já está em 98% e a coleta de esgoto está em 92%, sendo que apenas 77% do esgoto coletado é tratado. Então, esse valor precisa chegar em 90% até 2033, que não é algo muito difícil de ser alcançado pelos próximos 12 anos. No vídeo de hoje foi isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like e manda esse vídeo para um amigo investidor, já me ajuda bastante. Forte abraços e tudo de melhor!